As águias, sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do Entre Asas e Verdades. Aqui a gente conversa sobre mentalidade, posicionamento com convidadas especiais. O objetivo aqui é contar histórias de mulheres reais que passaram muitas das vezes dificuldades que eu e vocês também passaram e estão aqui para contar, né, como elas superaram, como elas passaram por cima das dificuldades e cresceram na área e hoje tem aí um resultado extraordinário na área também. Então, a gente está aqui com a Sandra Santana, hoje ela é nossa convidada especial e ela vai contar um pouquinho da história dela, né, de como que ela chegou aqui, e a gente também vai conversar sobre um tema muito importante, trazendo um pouco hoje, especialmente sobre a mentalidade, né, que é muito importante para a gente crescer e se desenvolver na área, né, Sandra? Então, a gente vai debater sobre esse assunto e um assunto que eu queria trazer também para cá é porque muitas das vezes a gente sabe o que tem que fazer, então a gente até sabe a estratégia, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que postar, mas mesmo sabendo, a gente não faz. Por que isso acontece? Por que isso trava a gente, né? Isso acontece com muitas pessoas, já aconteceu comigo, então a gente vai debater sobre esse tema também. Então, Sandra, seja muito bem-vinda ao quadro Entre Asas e Verdades. Quero que você se apresente um pouquinho pra gente conhecer um pouco de você, da sua história. Acho que à vontade. Primeiro, quero agradecer, né, pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui batendo esse papo, né? Esse tema que você fala é um tema muito importante, né? Porque muitas das coisas que você ensina hoje foram coisas que eu não soube fazer lá atrás. Então, por isso eu tive muitas dificuldades. E estar aqui hoje, podendo inspirar mulheres, né, a não passarem, não cometerem os mesmos erros que eu cometi lá atrás, para mim é um privilégio muito grande. Meu nome é Sandra Santana, eu tenho 39 anos, eu atuo na área NEIOS, né, há 19 anos. E a gente até estava conversando um pouquinho antes aqui, né, Ana? Sim. Que eu posso me considerar uma profissional tem apenas 5 anos, porque nessa jornada de 19 anos eu enfrentei muitos desafios e não me enxergava como uma profissional de verdade. Então eu precisei começar a trabalhar, cuidar da minha mente para poder me posicionar e hoje estar aqui onde eu estou. Exatamente. E a Sandra, gente, passou por muitas dificuldades, porque a gente estava conversando sobre isso, porque ela começou lá atrás, né? São 19 anos de profissão, é muita coisa. Eu sou um bebê, né? Sim. De anos de profissão. Então, assim, ela começou e no mundo que a gente vive hoje, onde se fala muito, né, sobre mentalidade, sobre crescimento, sobre abundância, sobre prosperidade, na época dela não se falava tanto, né, Sandra? Na época dela era só fazer uma unha realmente, era só ali o que elas precisavam, né, para poder sobreviver, ter uma vida um pouco melhor, mas não era nada comparado ao que é hoje. Então, hoje, né, e há 5 anos atrás, né, que você falou, que foi quando você começou, né, assim, a pesquisar sobre isso, a se posicionar no mercado, e foi aí que ela começou a ter resultados. Então, olha só como é que é a diferença, né, de perspectivas mesmo do tempo, como que hoje, para quem está iniciando, né, se você é iniciante na área, para quem está iniciando, como que você já está inserido no mercado totalmente diferente, com novas oportunidades, novos olhares, e é muito mais até fácil de você conseguir resultados mais rápidos por estar nesse mundo. Mas isso não impediu a Sandra de chegar aqui onde ela chegou hoje. Então ela percebeu isso e que bom que ela percebeu, né? E começou a se posicionar na área, começou a estudar sobre a mentalidade, o quanto isso iria alavancar os resultados dela, o quanto é sempre a frase que eu sempre falo para vocês: o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então é de extrema importância que você estude, né, sobre assuntos que vão te prosperar, não só sobre técnica e tudo, não que isso não seja importante, né? É o que eu sempre bato na técnica. Técnica mais a mentalidade, mais a estratégia, tudo isso num compilado que vai te trazer resultados satisfatórios. Então, vamos começar oficialmente. Gente, eu estou muito feliz de estar iniciando esse novo projeto. Esse quadro Entre Asas e Verdades, ele foi assim, pensado com muito carinho para vocês. Eu recebi um comentário no meu Instagram recentemente de uma seguidora falando assim que ela não se sentia mais sozinha, né, por me acompanhar os meus vídeos do YouTube. E eu fiquei assim, gente, totalmente assim, com o coração tão transbordante de alegria de ver que de alguma forma eu tô ajudando, tô chegando nas pessoas e tô fazendo parte da trajetória de vocês também. E aí eu tive a ideia, né, de trazer mulheres que também inspiram, né? A Sandra também faz isso diariamente no perfil dela. Ela conta, né, mostra a rotina dela, de treinos, fala sobre mentalidade, né, Sandra? Dá muitas dicas, fala sobre o conhecimento que ela teve, né, que adquirir para chegar onde ela chegou hoje.
E isso inspira mulheres, né? Isso faz com que vocês realmente não se sintam sozinhas nessa caminhada. Então, é de extrema importância e eu estou muito feliz de estar estreando esse quadro novo com vocês e principalmente com a Sandra. Obrigada. Eu te agradeço muito pela presença. Obrigada. Então vamos lá, gente. Por que a gente muitas das vezes sabe o que fazer, mas não faz, né? Por que a gente tem essa trava, a gente fica paralisada? Porque muitas das vezes a gente vê alguma coisa, por exemplo, vê uma live que a pessoa fala assim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso para você alcançar determinado resultado. E aí você fala assim, nossa, meu Deus, descobri, agora vou arrasar, vou conquistar muita coisa, mas chega na hora de executar, trava, não faz, não executa. Então, por que isso acontece, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre esse tema. A gente também, mais no finalzinho, vai falar sobre prosperidade, sobre dinheiro, como é importante, né, você saber administrar. Então, vai ser muito importante esse bate-papo e eu espero muito que vocês gostem da estreia do nosso quadro. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Sandra, é por que você acha que tantas profissionais da Áurea Beauty se sabotam mesmo sabendo, né, o que precisam fazer, o que precisa ser feito, sabem a estratégia, mas não executam? Então essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque o que mais acontece é a autossabotagem. E todas as respostas que eu vou te dar aqui, Ana, hoje, elas são baseadas no que eu passei. Né? Então eu vou citar duas coisas que fazem a empreendedora se autossabotar. Primeiro, não ter clareza. Ela não saber onde ela quer chegar. Por exemplo, você ensina as meninas a encherem a sua agenda, né? Só que uma pergunta que você precisa se fazer: o que é encher uma agenda para mim? Eu preciso ter clareza. Igual, por exemplo, eu trabalho 3 vezes na semana e eu tenho uma agenda cheia. Já tem profissionais que trabalham 5 vezes na semana e tem uma agenda cheia. Então, o primeiro erro é não ter clareza, não saber o que você realmente quer. E o segundo é a mentalidade. Às vezes você ter uma mentalidade escassa, né? Eu falo muito sobre isso no meu perfil. Você ter escassez, né, faz com que você se auto-sabote. E isso acontece devido à nossa infância, né? Então aí a gente precisa ter um trabalho mais profundo para a gente chegar ali nas raízes e conseguir vencer essa auto-sabotagem. Embora uma coisa que a gente estava até falando antes, né? Sim. A gente vai enfrentar isso ao longo da nossa vida. Só que à medida que a gente vai praticando, né, vai ficando mais fácil da gente vencer aí os obstáculos. Verdade. E uma coisa interessante que a Sandra falou nessa questão de você ter clareza de onde você quer chegar, né, do que é ter uma agenda cheia, que ela trouxe como exemplo, né, é importante a gente definir o que é sucesso pra gente. Porque às vezes o sucesso que eu quero conquistar, que eu quero ter na minha vida profissional e na minha vida pessoal, não é o mesmo que a Sandra quer ter. Exatamente. Né? Então, essa clareza de saber onde você quer chegar. Porque hoje, principalmente nesse mundo de internet, onde a gente vive muitas informações, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, um fala uma coisa, outro fala outra, você fica perdida, você não sabe o que você quer, você vê uma coisa hoje, você quer, aí amanhã você vê outra, você quer também. Então você fica muito cheia de informações na sua cabeça. Então é muito importante que você pare, se avalie e pergunte pra você mesmo, o que é sucesso pra mim? Às vezes pra mim, ter sucesso é eu viajar o mundo todo, eu dar palestra pro mundo todo, eu ter, sei lá, 50 mil alunas, eu ser dona de uma empresa multimilionária. Às vezes pra você ter sucesso é você ter tempo de qualidade com a sua família, com o seu filho. E tá tudo bem, você não é obrigada, né, a ter a realidade que outra pessoa quer. Então, é muito importante que você realmente tenha clareza dos seus objetivos e dos seus sonhos. Isso é interessante, Ana, porque, igual, para mim, o que é prosperidade? É exatamente isso que você falou, é ter tempo de qualidade. Para cuidar de outras coisas que, para mim, também são importantes. Então, sim, a prosperidade não necessariamente ela está ligada ao dinheiro. Exatamente. Ela está ligada, às vezes, a uma qualidade de vida. Então, a clareza vai ajudar a profissional a entender. E ela vai saber o caminho, ela vai saber qual que é o trajeto ali que ela precisa fazer para ela chegar a alcançar o que ela deseja. Exatamente. Então, a nossa segunda pergunta que eu tenho para fazer para a Sandra é, na sua visão, o que é comprometimento com você mesma, né? Eu vejo que no seu perfil você fala muito sobre comprometimento, né? Então, o que você acredita que é comprometimento com você mesma? É você honrar aquilo que você deseja. Por exemplo, a gente está falando aqui de prosperidade, né, de sucesso, honre isso. Por exemplo, o seu sucesso é querer ter 1 milhão na sua conta? Trabalhe para ter 1 milhão na sua conta, faça tudo o que é necessário. E para isso está envolvido algumas coisas, né? Por exemplo, impor limites, dizer não, às vezes para outras pessoas e até para a gente mesmo. E essa parte é difícil, né? É desafiadora. Mas se a gente tem comprometimento com a gente mesma, a gente vai honrar isso.
Então, por exemplo, o meu objetivo de prosperidade, de sucesso, é ter tempo de qualidade com a minha família, fazer o que eu gosto. Então, todas as vezes, né, que eu penso em desistir, que eu vejo que está difícil, eu lembro disso. Opa, eu tenho um propósito. Então, é honrar aquilo que você deseja. Exatamente, isso é muito importante. E essa parte de impor limites, né, de dizer não, eu falo que é a parte mais difícil realmente, né, de dizer não para o outro, de dizer não para a gente mesmo, até na parte de procrastinação, que liga até com a nossa terceira pergunta. Você já passou por fases assim, de procrastinar algo que você sabia que precisava ser feito, mas não fez? Sim, e até hoje isso acontece. Igual a gente estava falando, é uma luta interna. Mas por que é importante você ter clareza, né? Que foi a resposta que eu dei na primeira pergunta que você me fez. Sim. Que é uma coisa muito importante, clareza, saber onde você quer chegar. Então, hoje, eu ainda me encontro às vezes nessa situação. Mas todas, né? Porém, eu sei onde eu quero chegar. E é interessante que eu tenho, Ana, anotado qual que é o meu propósito. Hoje parece que está muito longe. Quando eu olho assim, tem hora que eu penso, gente, é sério que eu escrevi isso? Mas isso me ajuda a quando eu preciso procrastinar, né? Eu me sinto que eu estou procrastinando, eu lembro da minha anotação lá. Olha onde você quer chegar. Então, bora pra frente, vamos trabalhar. Verdade, isso é muito importante. E mediante a isso, qual que é o seu ponto de virada? Quando você estava nessa situação, até hoje, né, você falou que ainda se encontra, né? Acho que todos nós nos encontramos dessa forma. Eu acho que todos nós temos aquele dia que a gente dá uma procrastinada, que a gente, eu vou fazer depois. Isso é normal, isso é com todas as coisas na vida, né, gente? Não é só com o nosso negócio, com tudo. Mas qual que é o seu ponto de virada? Quando isso acontece, o que é que você faz para poder sair desse estado de procrastinação, de deixar para depois e fazer o que precisa ser feito? Uma coisa que eu aprendi nessa jornada, Ana, é me conhecer. Né? A gente precisa saber quem a gente é, qual é o estado emocional que você está nesse dia. Por exemplo, eu percebi em mim que todas as vezes que eu estou de TPM, o meu ciclo menstrual, o meu humor, ele tem muito a ver com ele. Então, todas as vezes que eu tô de TPM, eu tendo a procrastinar. E tá tudo bem. Então, eu tento respeitar os meus limites, né? Porque não necessariamente você tirar um tempo para você, às vezes descansar um pouquinho, não é procrastinar. Às vezes é o que a gente precisa. Eu sempre falo, tá cansada? Descanse. Né? Às vezes o que você precisa é só um descanso. Às vezes você não tá procrastinando. Né? Às vezes você está descansando. Mas quando eu percebo que é uma procrastinação mesmo, que não tem nada a ver com o meu ciclo menstrual, eu vou lá na minha anotação. E eu olho lá qual que é meu objetivo, qual que é meu sonho grande, e isso me motiva a fazer o que tem que ser feito. Eu sempre falo, não tem que ser fácil, tem que ser feito. Então, mesmo quando é desafiador, a gente vai e segue em frente. Exatamente. E é engraçado que eu tenho uma cliente minha, uma cliente muito especial, que ela fala exatamente sobre isso. Sobre a gente saber identificar os nossos períodos, né, menstruais que afetam diretamente na nossa produtividade. Sim. Igual na semana retrasada mesmo, eu estava, né, nesse período e estava sentindo muita cólica e eu tinha que ir na academia. Só que eu falei assim, gente, é sem condição de eu ir na academia. Eu já tô sentindo dor, mas na academia eu vou sentir mais dor, vai só piorar. Então eu fiz um compromisso comigo mesma, quando você estiver assim, não vai, porque você sabe que você não vai conseguir ir, e aí a sua mente vai ficar te sabotando, falando, que você não cumpre as coisas, isso. E nem é isso. Então eu falei assim, não, quando eu estiver assim, eu não irei. Isso. Ponto. E tá tudo bem. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não é uma semana que vai definir os meus resultados, não é uma semana que eu deixar de ir, não é, no caso, 2 dias, né, que eu deixei de ir na academia, que eu vou ficar obesa, que eu vou, né, perder o meu foco. Não é isso que vai definir os meus resultados. Então, é de extrema importância que a gente saiba identificar, né, aonde você está se sabotando e tudo para você conseguir sair desse ponto de inércia. E isso que a Sandra falou de realmente ir lá, olhar no caderninho de anotações, né, os objetivos, os sonhos dela, ajuda bastante, porque aí você se coloca para, tipo assim, nossa, se você deixar de fazer isso daqui, é isso aqui que você está perdendo. Exatamente. Então, é muito importante a gente fazer isso, né, no nosso dia a dia. E ligando, né, com a nossa sexta pergunta, quais são os comportamentos mais comuns de fuga que você vê nas profissionais da beleza? O que elas mais cometem, assim, de erro que você pode listar, assim, pra gente? Essa pergunta é muito importante. Ela é importante e necessária. O maior desafio é a desculpa. Eu não posto no Instagram porque meu telefone não é bom.
Ah, minha agenda não é cheia porque o meu espaço não é tão bonito. Minha cidade é pequena. Minha cidade é pequena. As pessoas da minha cidade não valorizam o meu trabalho. Quando as pessoas valorizarem meu trabalho, aí eu vou fazer. Então, assim, um dos maiores desafios, né, que faz com que que a profissional se paralisa é dar desculpa. E é uma forma de procrastinação. Né? Porque quando você está dando desculpa, você está procrastinando. Então, não necessariamente você deixar de fazer uma coisa é porque você está procrastinando. Agora, dar desculpa é procrastinar. Então, faz com que você tenha, né? A gente estava até conversando um pouquinho agora antes, né? Vamos fazer com os recursos que a gente tem, porque no futuro a gente vai ter condição de fazer melhor. Exatamente. A gente teve até uma trend recente no Instagram que falava exatamente sobre isso, né? Que é primeiro você começa, depois você melhora. Então não tem como você esperar, você tá no topo da montanha para você começar. Você vai esperar o cenário perfeito para você iniciar. E isso é um limbo que às vezes a gente cai, todo mundo cai. Eu já caí, a Sandra já caiu. Tem vezes que até hoje a gente ainda cai. Hoje, como a Sandra falou, a gente treina mais a nossa mentalidade. Então, a gente se blinda mais para isso não acontecer. Mas ainda assim acontece, porque a gente é ser humano, né? E mentalidade é algo que a gente trabalha a vida toda. É a vida toda trabalhando para cada vez mais ir melhorando. E aí, entre um cair, levanta, né? E a gente vai levando, porque não tem como, gente. Se você fica nesse limbo de dar desculpas, de esperar o mundo tá 100% perfeito, você tá 100% perfeita, não vai ter como. Você quer ter seguidor no Instagram, muito seguidor no Instagram. Mas como é que você vai ter seguidor se você não posta hoje? Não tem como. Não tem. Aí você vai ter, não, mas eu tenho que ter um celular perfeito, eu tenho que ter o celular do ano para eu começar a gravar stories. Mas como é que você vai ter o celular do ano se você não fizer dinheiro, minha filha? Pra você comprar o telefone do ano, não tem como. Não tem como. Você tem que gerar dinheiro pra você ir lá e comprar. É assim que funcionam as coisas. Se hoje eu olhar os meus stories de 3 anos atrás, que foi quando eu comecei, quase 4 agora, gente, eu tenho vergonha. Mas você começou, né? Exatamente, mas eu comecei de algum lugar e eu sinto vergonha, porque realmente é vergonhoso, mas ao mesmo tempo que a vergonha vem, o orgulho também vem, que eu comecei. Eu dei o primeiro passo, né? E foi esse primeiro passo que me levou aqui, né? E é muito interessante essa parte, né? Porque acontece o mesmo comigo. Quando eu vou lá, volto lá, mas eu faço questão de deixar. Porque isso serve pra minha inspiração. Porque eu sei que daqui, por exemplo, talvez 10 anos, eu vou olhar o meu feed hoje, né? O que eu faço hoje que pra mim tá bom. Daqui 10 anos eu vou olhar e falar, eu não acredito que eu fazia isso. Mas eu estou caminhando. A gente só consegue chegar ao nosso objetivo quando a gente vai na jornada. A gente não sabe o que tá ali na frente. Exatamente. A gente só tem que fazer. E uma outra coisa também, um outro desafio que as profissionais têm, pegando um gancho ainda nessa pergunta 6, né? Um comportamento que prejudica é a comparação. Porque a gente tem a tendência de se comparar com quem está acima da gente. Então a gente pensa assim, eu não sou tão boa, olha fulano como é que ela fala. Então a comparação é ruim. Uma coisa que eu fiz, Ana, quando eu estava começando, e que é uma dica para vocês, né, vocês verem que vale a pena, se tem uma pessoa ali que você olha e que te prejudica nesse sentido, que você pensa assim, você vê lá o Instagram dela e pensa, eu não sou tão boa quanto ela, para de seguir essa pessoa. Eu faço muito isso. Se tá te provocando algo ruim em você, para de seguir ou silencia. Porque a nossa vida é única, nós não precisamos nos comparar com ninguém. Exatamente. E é uma coisa que impede o nosso processo. Eu passei por isso. Muitas vezes eu me comparava com outras profissionais e outras profissionais também me comparavam porque eu permitia e isso me paralisou durante muito tempo. Então, se você tá tendo esse problema, vê lá o perfil da pessoa, tá te incomodando? Sai de lá. Sai de lá porque não é seu lugar. Não, e isso linkou até com a nossa 7ª pergunta que eu ia te fazer. Eu acho que até casou com a resposta que ela deu. Que é, existe alguma armadilha que parece inofensiva, mas que é autossabotagem disfarçada? E eu acho que esse comportamento, né, que a gente tem de tá seguindo uma pessoa e aquilo tá causando um sentimento ruim na gente de comparação, às vezes até de inveja. Sim. Então, deixa de seguir, silencia, porque realmente faz muita diferença, né? E deixa a gente mais livre para poder criar outras coisas. Eu falo que, recentemente, eu estava fazendo uma limpa do Instagram. Eu sempre faço. Foi a primeira vez que eu fiz, foi desafiador. Eu sempre faço. Peguei pecando algumas vezes. Mas, gente, assim, o pouco que eu consegui fazer já fez uma diferença tão absurda na minha vida. Porque, realmente, quando você limpa a sua mente dos ruídos, é assim... Você começa a criar... Nossa, é uma diferença. É libertador, não é? Nossa, demais. Você começa a fazer mais do que você consome. Nossa, assim... Façam. Sensacional, gente. Libertador, leveza. Mas como
concluindo essa pergunta 7 que você fez, tem uma outra coisa que também é uma armadilha silenciosa, que são os conselhos das pessoas que te amam, das pessoas bem intencionadas, mas que não sabem o que você tem na sua mente, a sua proposta. Isso inclui marido, filhos, tio, irmão, pai. Então tem pessoas que vão te dar conselhos que não estão alinhados com o seu sonho. Por exemplo, eu ainda enfrento isso ainda, pessoas muito próximas de mim que, meteram a paulada quando viram a minha mudança de posicionamento, né? Então essas pessoas não querem o mal da gente, elas só têm medo da mudança. E se você der ouvidos a esses ruídos silenciosos, né? A pessoa quer seu bem, né? Ela quer te proteger. Se você der atenção a isso, pode paralisar. Por que isso acontece? Porque a gente já tem medo de fazer algo que é novo. Você já tá com medo. Já é uma coisa nossa. Você já tá com medo. Aí chega lá o seu marido e fala, Ana, você vai mesmo fazer isso? Isso não vai ter o resultado que você quer. Aí a sua tendência é não fazer. Então, cuidado com os conselhos das pessoas bem intencionadas. Confie na sua intuição. Porque a nossa intuição, ela não falha. E as pessoas não têm a nossa intuição, elas têm a delas. Então a gente tem que seguir a da gente, porque senão pode ser uma armadilha para nos paralisar. Exatamente. E até essa questão de intuição, às vezes a pessoa tem a intuição dela, igual você falou, e também tem as vivências dela, né? As experiências dela. Então, eu falo que às vezes, né, um pai, uma mãe, um marido, às vezes para eles, o certo, para uma pessoa ter sucesso, o certo é você fazer uma faculdade, por exemplo. Concurso público. Exatamente. E aí você tá indo totalmente contra isso, mas isso é a vivência dele, é o que ele acredita, não é o que você tem que seguir. Então, e às vezes o mundo, né, que a gente conhece, porque muitas vezes a gente é assim, né? A gente às vezes se inspira em outra pessoa, vê ali no Instagram que a pessoa tá conquistando, então a gente vê do que a gente é capaz. Eu mesmo tenho muito disso, de falar assim, nossa, se fulano conseguiu, eu também sou capaz de conseguir aquilo. Então, pra mim, é muito dessa pegada. Se fulano conseguiu, eu também sou capaz. Por que eu não sou capaz? Eu não sou menos que a pessoa. Então, e você está sendo apresentada a esse mundo novo que, às vezes, o seu pai, a sua mãe, o seu marido não foi apresentado. Então, pra ele, é uma coisa impossível. Você falar assim, não, eu vou ser muito bem sucedida fazendo unha, pra ele é uma coisa, tipo assim, meu Deus do céu, essa menina ficou doida. E tem outro detalhe, né, indo nessa linha. Por exemplo, hoje, o preconceito contra a manicure está diminuindo, mas ele ainda existe. Ele ainda existe. Tipo, você só faz unha? Isso ainda existe. Você sabe disso. Sim. Então, imagina, às vezes ali aqueles membros da nossa família, aqueles amigos nossos ainda não veem o mundo nails como um meio de você ter prosperidade. Sim. Eles ainda veem esse mundo só como um bico, né? Você tá fazendo um bico. Então, quando aparecer algo melhor, você vai para fazer outra coisa melhor. Eu tenho uma pessoa próxima de mim que todas as vezes que ela conversa comigo, ela me fala para me fazer concurso. Mas é porque ela quer meu mal? Não. Só que hoje a minha mentalidade, eu penso, gente, eu posso ganhar muito mais dinheiro nesse mundo do que no concurso. Exatamente, gente. Se você soubesse que tem gente que tá concursado que ganha menos que a gente. Com certeza. Ou entra aquela questão que a gente vai falar mais pra frente. Ele até ganha bem, mas o dinheiro tá com ele, ou ele tá sempre apertado, sempre chorando ali que não tem, que não dá. Então, assim, por isso que a mentalidade é muito importante. É muito importante. E entrando na nossa pergunta 8, como sair do modo planejar e agir? Então, a gente às vezes planeja demais, fica planejando, tudo tem que estar ali, nossa, isso aqui tem que estar assim pra eu conseguir fazer isso e aquilo, e quando vai ver, já passou, já não fez, já passou o timer, já e não tem nem como fazer mais. Então, como sair, né, desse modo de planejador e ser uma executora? Então, eu já vou iniciar falando uma frase que eu uso sempre no meu Instagram: feito é melhor do que perfeito. A pessoa que é planejadora demais, ela tem uma qualidade que, se ela não tomar cuidado, vira defeito, que é o perfeccionismo. Se não for ficar bom, eu nem vou fazer. Aí o que acontece? Ela não faz, porque nunca vai ficar bom. Igual me responde, Ana, quando você olha hoje pro seu perfil do Instagram, que pra mim tá lindo, pra você ele tá perfeito? Não, pra mim ainda falta milhares de coisas. Então, se você fosse esperar ficar perfeito, você estaria fazendo o que você tá fazendo? Nunca, não teria feito nunca. Então ela estaria planejando. Então vamos sair do modo perfeccionismo, vamos planejar, fazer o nosso melhor e fazer, porque o feito é melhor que o perfeito. Uma dica que eu vou dar para vocês que são perfeccionistas, porque eu sou perfeccionista, eu luto contra isso todos os dias, a Ana também é, sim, né, Ana? Muito. Mas a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: você fez, não ficou bom, conserte no máximo 3 vezes. Se depois daquela terceira vez ainda não tiver igual você queria, continue do jeito que tá, porque a gente melhora na jornada, nunca vai estar perfeito. Né? A gente vê aí esses grandes CEOs, né, da rede social do Instagram, para eles ainda não tá perfeito. Né? Então, assim, é melhor a gente fazer do que esperar ficar perfeito e ficar só no planejamento. Né?
E essa questão do processo, né, a gente se aperfeiçoa no processo, né? Sim. Eu acho que a gente vai ficando boa, vai criando experiência, conhecimento, maturidade, é no processo mesmo. Porque se a gente não tiver um processo, não tem como isso acontecer, né? Então a gente vai ficar ali parado, não vai adquirir conhecimento, não vai adquirir experiência, não vai adquirir nada. E aí você nunca vai chegar no perfeito, porque você não passou pelo processo. Mesmo você passando, você nunca vai chegar, né? Mas você não vai chegar nem próximo, porque você não vai ter feito. Então, realmente essa dica que ela deu, eu vou usar, inclusive, porque preciso dessa dica. Então, Sandra, qual estratégia você usa no seu dia a dia para se manter firme com os seus objetivos? Então, vou repetir. Eu tenho meu sonho grande escrito. Então, quando eu vejo que eu tô saindo fora, eu lembro daquele sonho e às vezes eu vou lá e olho. Por mais que hoje ele pareça estar muito distante, mas eu sei que ele tá lá. E se eu continuar, eu vou alcançar. Então, às vezes, quando tá saindo fora, que eu tô pensando em desistir, eu vou lá e olho a minha anotação qual que é o meu objetivo daqui para frente. Então, isso é que me ajuda a continuar. Ótimo. E como que você consegue equilibrar o autocuidado e a disciplina? Porque às vezes a gente se sente perdida, né? Nossa, mas eu tenho que ser disciplinada nisso, mas como é que eu vou me cuidar com isso, né? E fica nesse limbo e acaba não fazendo nada também. Então, uma coisa que me ajuda muito, né? Depois que eu comecei a trabalhar minha mentalidade, é não me cobrar demais, né? Porque a gente vive hoje numa sociedade que tudo é muito cobrado. Você sempre tem que estar impecável, seu Instagram tem que estar impecável, suas roupas tem que estar impecável. Então, assim, o autocuidado, ele não tem a ver com o externo, com isso aqui. O autocuidado, ele é interior. Então, eu foco muito nesse interior, cuidando da minha mentalidade. Porque aí, quando eu cuido da minha mente, isso é reflexo. Então, isso reflete por fora. Então, eu não preciso ficar preocupada demais se o aqui externamente está um pouquinho fora do que deveria estar. Se o meu interior está bem, eu tô tranquila. Ótimo. E uma pergunta que eu queria te fazer, principalmente você que, né, já tem 19 anos de profissão, estava num estado de pontuar que você não tinha resultados, né, estava frustrada ali, estava insatisfeita com seus resultados e saiu desse estado para o estado que você está hoje, né, onde você tem resultados, reconhecimento na área. O que uma profissional vira para alcançar esse status, né, para crescer, ela tem que começar? Por onde ela tem que começar, assim? Se você falasse assim, começa por aqui que vai dar certo. Sempre vou repetir isso. A sua mente. Comece por sua mente. Porque a sua mente, ela pode te levar a lugares incríveis, mas ela pode te pular no chão. Então, antes de você fazer um curso de alongamento, antes de você se especializar, cuida da sua mentalidade. Porque cuidar da mente é a chave do sucesso. Ana, se eu for falar para você que eu devo ter uns 20 cursos, de alongamento, unha de fibra, tudo que você pensar eu tenho curso. Porque a minha mentalidade fazia eu acreditar que eu não tinha cliente, que eu não tinha sucesso, porque eu não era boa, porque eu não sabia fazer. Então eu gastei inúmeras quantidades de dinheiro tentando achar essa perfeição. E quando eu comecei a olhar para mim, cuidar da minha mente, tudo começou a mudar. Então talvez se eu tivesse feito um curso e cuidar da minha mente, já estava bom, eu estaria aqui do mesmo jeito. Mas eu tenho uma pilha de certificado de procedimento, porque eu achava que o problema estava ali. Mas o problema estava na minha mente, a falta de confiança que eu tinha em mim mesma. E isso me impedia de crescer. Então comece se eu pudesse dar um conselho para você hoje que está começando, cuida da sua mentalidade, que você vai ser capaz de chegar aonde você quiser, sendo quem você é. Isso é muito importante. Até essa questão da mente, às vezes te trava em até ofertar o seu produto, oferecer o seu serviço, falar sobre o que você faz, até mesmo não gravar uns stories e oferecer o seu serviço, falar, olha, vem agendar aqui a unha de gel comigo, os cílios comigo, seja lá o que for, porque eu sou muito boa nisso. Exatamente, era o que acontecia comigo, eu não tinha coragem de postar minhas unhas. Porque eu achava que eu não era boa. Hoje, quando eu olho meu trabalho, o resultado das minhas unhas, eu sou perfeccionista, então pra mim ainda não tá bom. Mas eu não deixo de postar por isso. Eu sempre vou postar, mesmo sabendo que às vezes pra mim não tá tão bom, mas pra quem eu tô oferecendo, ela não é uma especialista. Exatamente. Então pra ela vai tá bom. Então o segredo é não deixar de fazer. Eu consigo fazer isso porque eu cuidei da minha mente. Se você não cuidar da sua, você não vai conseguir fazer isso, você vai ficar paralisado. Não, e isso pode até te falar sobre o dinheiro, sobre na hora que a cliente te perguntar no WhatsApp qual que é o preço,
você dá aquela tremida na base, a falar assim, nossa, e agora? Será que se eu Sim. falar o preço ela vai embora? Exato. Ela vai desistir de comprar? Aí você vai lá e começa, ah não, aqui, é R$100, mas pra você eu faço a 60. Isso. Gente, não, eu fiz isso demais, Ana. É a tal das promoções também, eu né? fiz demais isso. É o tal da promoção. Vai lá, posta nos stories, promoção, 50% de desconto. Gente, pelo amor de que lucro que você tá tendo dando 50% de desconto no seu procedimento? Agora veio um flash aqui na minha cabeça, eu lembrei uma vez que eu fiz isso, eu fiz uma promoção. E eu cobrei R$50 no alongamento. Nossa Ana, e você não sabe o Senhora. que aconteceu. A cliente que veio... Porque, tipo, você cobra um valor baixo, você vai atrair cliente. O tipo de cliente você vai atrair, né? É aquela cliente que tá atrás do preço. Exato. E eu lembro que nesse dia que eu fiz essa promoção, que eu cobrei R$50, veio uma moça com a unha ruída, Ana. Nossa Senhora. Eu- Você teve aquele trabalho pra poder Eu fazer? fiquei até 10 horas da noite pra ganhar R$50, não, né? Porque teve todo o gasto ali. Eu fiquei até 10 horas da Não, noite com nada, essa né? menina, De lucro. pra depois ela me mandar mensagem e falar que a gente tinha caído. Ai, Jesus Então, Cristo. tipo- Ainda teve que consertar ainda. Tive que consertar. Então vale a pena? Não vale a pena. Então vamos cuidar da mente, gente, porque senão... Gente, e a gente já linka isso com a nossa 12ª pergunta, que é: por que ter vergonha de falar sobre dinheiro, né? Sobre o seu valor, principalmente, né? No serviço que você presta, pode estar impedindo uma mulher, não é, né? Uma profissional de crescer na área. Vou te fazer uma pergunta que vai responder essa pergunta. Você andaria com uma pessoa que tem vergonha de você? Não. Não andaria, né? Mesma coisa acontece com o dinheiro. Se você tem vergonha de falar de dinheiro, de cobrar, o dinheiro não vai ficar com você, que você tem vergonha dele. Então o dinheiro só fica perto de quem gosta dele, que sabe que ele é importante. Então, você não falar de dinheiro pode impedir sim seu crescimento. Então é algo que tem que olhar aqui, aí entra de novo aquele ponto, a mentalidade. Exatamente. E isso também, às vezes, é até a nossa história de vida, né? O nosso relacionamento que a gente teve, as coisas que a gente escutou, que linka até com a nossa próxima pergunta, que é como a nossa história de vida influencia diretamente no quanto a gente consegue ganhar e principalmente manter. Total, né? Porque nós hoje somos reflexo daquilo que a gente passou lá atrás, né? Igual, por exemplo, eu na minha infância, eu desde bem pequenininho, o que eu ouvia sobre o dinheiro? Eu ouvia, isso não é pra nós não temos dinheiro pra isso é só pra gente rica. E eu cresci com essa mentalidade, ou seja, eu sou uma profissional que até certo ponto, até 5 anos atrás, eu não tinha nenhum senso de merecimento. Por exemplo, uma dificuldade que eu tinha, eu contei isso para uma amiga minha, ela riu até da minha cara, que, gente, eu demorei anos, mas anos mesmo, só depois que eu mudei a minha mentalidade, que eu tive coragem de entrar numa loja da Boticário. Porque o meu merecimento era tão pequeno que ao passar ali perto eu pensava, não é para mim. Então, assim, a forma com que a gente é criado, o que a gente ouve sobre o dinheiro quando a gente é criança, molda o que a gente é hoje. Então, você precisa olhar para essa história, Ana. Por exemplo, que coisas você ouvia sobre o dinheiro? Qual que era a sua relação com o dinheiro? Como que seus pais lidavam com o dinheiro? Será que o dinheiro ali era uma questão de briga entre a sua família? Ou você via ali uma movimentação saudável sobre o dinheiro? Igual eu fui uma criança que eu não via dinheiro na minha casa. Então, tipo assim, pra mim, ganhar o dinheiro e ficar com ele foi muito desafiador, né? Eu tô nessa jornada. Então, assim, realmente, a nossa história de vida molda qual é a nossa relação com o dinheiro. A gente tende a replicar, né, aquilo que a gente via, né? Eu mesma, eu lembro também de uma história que assim que eu comecei a trabalhar, a minha mãe sempre foi uma pessoa que ela sempre gastou muito com cartão de crédito. Então ela gastava muito, ela nunca tinha dinheiro, era só no cartão de crédito. Ganhava aquela bola de neve de compra no cartão de crédito, quando ganha o salário, paga o cartão de crédito e, às vezes, até pagava o próprio cartão de crédito com outro cartão de crédito. Era assim, um bololô, gente. Nossa, absurdo. E aí, quando eu comecei a trabalhar meu primeiro emprego, o que eu fiz? Arrumou um cartão. A mesma coisa. Peguei o cartão de crédito dela, tolei o pau no cartão de crédito e fiquei devendo muito tempo. Exatamente. Então, olhar para isso vai te fazer hoje. Igual, tem problema usar cartão de crédito? Não. Não. Se você souber usar. Mas imagina se é saudável você pagar um cartão de crédito com outro cartão de crédito. Jamais, então. não façam isso. Então, o que acontece? Você olhar para essa história, tomar consciência disso e pensar, eu posso fazer diferente, vai te ajudar a conquistar o dinheiro e ficar com ele. Exatamente. E já linkando a isso, né? Qual que é o primeiro passo para uma mulher que quer mudar a relação dela com o dinheiro? O que ela tem que fazer? O que ela tem que ler? O que ela tem que pensar? Como é que a gente faz isso? Vou repetir, mentalidade.
né? Porque a nossa mente molda a nossa relação com o dinheiro. O seu bolso, ele está como está a sua mente. Se a sua mente é uma mente próspera, o seu bolso vai estar cheio de dinheiro. Agora, se você está com falta de dinheiro, a sua mentalidade está precisando melhorar. Vou até indicar um livro para vocês, O Segredo da Mente Milionária. Tem uma frase lá que eu gosto muito e que lá até incentiva a gente a repetir todos os dias. Meu mundo interior cria meu mundo exterior. O que você é por dentro reflete o que você é por fora. Então, se está com falta de dinheiro, está precisando mudar a mentalidade. Exatamente. E ligado a isso, como você enxerga a diferença entre ter dinheiro e saber ficar com ele, né? Manter realmente, porque tem essa diferença, né? Porque muitas das vezes a gente até faz dinheiro, a gente até sabe como fazer dinheiro, a gente até faz muito dinheiro, mas a gente não sabe como manter esse dinheiro na conta, né? Às vezes a gente ganha, mas continua endividado, continua devendo, continua sem dinheiro pra nada. Exatamente. Então é um extremo ao outro, né? Então, assim, são campos totalmente diferentes. Você fazer o dinheiro e você ficar. Porque quantos profissionais você conhece que atendem, tipo, de segunda a sábado, trabalham demais, trabalham muito bem, mas às vezes não tem uma casa própria, às vezes não tem um carro, tá sempre reclamando que não tem dinheiro, atolada no cartão de crédito, endividada. Ou seja, essa pessoa faz o dinheiro, mas ele não fica com ela. Por quê? Por causa da mentalidade. Mais uma vez eu vou repetir, às vezes alguma crença limitante lá do passado está impedindo essa pessoa de ficar com o dinheiro. Então, por isso, precisa fazer um trabalho mais profundo aí, mental, para poder você conseguir não só trabalhar e ficar com o dinheiro, porque o que eu vou falar aqui, Ana, vai ser até assim, vai ser um pouco assustador, mas não se faz dinheiro trabalhando. A gente consegue fazer dinheiro usando a nossa mentalidade. Igual eu te falei, eu trabalho 3 vezes na semana e eu faço bastante dinheiro, eu não trabalho para morrer. Então, isso é prosperidade, é você ter dinheiro e ter qualidade de vida. Porque a maioria das pessoas hoje, elas se matam de trabalhar, mas não ficam com dinheiro, tá sempre reclamando, né? Você vê que até na internet, o tanto de post de pessoas, trabalhando só para pagar boleto. Então, assim, isso não é saudável. Verdade. E isso é muito interessante. Eu vejo muitas profissionais, às vezes, que querem encher a agenda, abarrotar a agenda de clientes. E eu ensino vocês a encherem a agenda de vocês, sim, mas encher com qualidade, né? Encher cobrando um preço justo pelo seu trabalho. Porque tem gente que enche a agenda de cliente, mas cobrando, né, R$100 pela unha, R$60 pela unha. Gente, onde você vai chegar com isso? Você vai ter que atender muito cliente para você ter um resultado, né? Para você conseguir manter isso. Então, às vezes, é melhor você atender um número de clientes menor, para você conseguir ter mais qualidade de vida. Do ano passado para cá mesmo, do ano passado eu atendia 6 clientes por dia. Hoje eu atendo 4, eu já diminui bastante. Sim. E aumentei meu preço, porque é assim que funciona, a gente vai fazendo dessa forma, né? Até a gente chegar no patamar de não atender mais, ou de atender bem menos, né? De ter uma qualidade de vida melhor, colocar alguém para trabalhar com a gente, né? O caminho é esse, a gente ir crescendo e se desenvolvendo na área, né? E principalmente alinhado a isso, né? A saber fazer dinheiro e a manter o dinheiro também, porque é muito importante a gente fazer isso, né? Porque senão a gente faz dinheiro e não tem dinheiro, né? Exatamente. E eu uso, com base na minha história, né? Como eu já falei, eu era uma pessoa que trabalhava e não tinha dinheiro, então por isso eu criei a minha mentoria, né? Sim. Então um dos módulos da minha mentoria é esse, como você fazer e ficar com dinheiro, como você ter prosperidade, porque a prosperidade também, ela não tá só ligada ao dinheiro, ela tá ligada à qualidade de vida, e é isso que eu ensino na minha mentoria. Tá vendo, gente? Então, já vai lá no perfil da Sandra, conhecer um pouquinho mais da mentoria dela e quem sabe aí virar aluna dela para vocês aprenderem a não só fazer o dinheiro, mas a manter o dinheiro, principalmente, e também, né, alinhado a isso, aumentar a sua mentalidade, né, desenvolver você como pessoa para atrair o sucesso que eu tenho certeza que você merece. Então, é isso, gente. Encerramos aqui o nosso Entre Asas e Verdades. Obrigada pelo papo, viu, Sandra? Foi, assim, maravilhoso conversar sobre isso com você, sobre mentalidade, inspirar outras mulheres. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí, né? Você está assistindo a gente. Eu vou trazer Sandra mais vezes aqui pra gente conversar mais. Que ótimo. Eu gostei muito também. Obrigada pelo convite. As suas redes sociais, para as pessoas te seguirem. Então, no meu Instagram é sandrasantana.oficial. Por enquanto, eu só tô no Instagram mesmo, é sandrasantana.oficial. E lá eu dou muitas dicas, falo sobre a mentalidade, sobre o financeiro.
Então, assim, é um leque, tô aberto, podem ir lá, mandar pergunta no direct, que eu tô aqui para auxiliar. Então é isso aí, gente. Vai lá no Instagram da Sandra, seguir ela e acompanhá-la, tá? Eu vou deixar aqui escrito também na tela para vocês conseguirem colocarem lá direitinho, tá? E então foi isso que a gente encerra o nosso primeiro episódio de estreia, né, do Entre Asas e Verdades. E assim, a partir de agora a gente vai ter toda vez um episódio com uma convidada especial pra gente conversar aí, né, sobre prosperidade, sobre posicionamento na área beauty, como crescer realmente no mundo beauty e alcançar a sua prosperidade e o seu sucesso, tá? Então é isso, até o próximo. Obrigada mais uma vez, Sandra. Um abraço, meninas, até mais. Até mais, um beijo e até o próximo.